apesar de e hoje nós vamos coletar um fruto. Gente, eu sou muito bom de frutos, sou muito bom, muito leve assim, mas eu sou agora eu sempre mas pode expectar isso foi hoje eu vou botar boss. Esse desafio passei pela isso aqui eu vou mudar. Porém, baixar foi a boa acho que igual